Está no ar o primeiro Matcast. Eu agora vou sempre trazer um convidado especial e fazer um podcast especial com ele. Como é um podcast do Matemática Online, está sendo chamado de Matcast. O primeiro convidado é um convidado muito especial, o Gui. Quem é o Gui? O Gui, ele é um aluno que ele ficou 10 anos sem estudar, exclusivamente para vestibular. Quando a gente diz que ficou sem estudar para o vestibular, gente, é porque ele fazia outro curso. E aí ele decidiu voltar e fazer medicina. E foi aprovado nas ciências médicas. Então, a gente vai trocar um pouco de ideias aqui para você ver o que ele pode trazer de importante na sua vida aí como estudante. Então, vamos começar. Gui, tudo bem, Gui? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ô, Gui, conta um pouquinho da sua história aí. Tem esse pedaço de que você ficou 10 anos sem estudar. Sem estudar para o vestibular. Mas o que você fazia nesse período? Isso, na verdade, eu fiz o vestibular em 2014. Então, eu me formei na escola em 2014. Foi quando eu fiz o Enem. Eu fiz Ciências Aeronáuticas. O curso tem 3 anos e meio. Então, eu me formei em 2018. Cursei Administração. Então, eu me formei em 2023 em Administração. E depois eu decidi fazer Medicina. Só que eu tinha 10 anos sem fazer vestibular. 10 anos praticamente sem ver matemática avançada, os logs da vida, e eu precisava muito de recuperar isso daí. Tá. Então, uma coisa que é importante, que eu gostaria de frisar para o pessoal, mesmo você tendo ficado sem estudar matemática ali, mas você era mais ou menos da área de exatas, né? Vamos dizer assim. Era da área de exatas, mas muita coisa a gente não via. Então, equações de segundo grau, fórmula de Bhaskara, até o Pitágoras a gente não esquece, né? Mas não é a matemática que é exigida pelos vestibulares. Entendi. E aí, o que fez você estudar pelo Matemática Online? Na verdade, o que me fez estudar pelo Matemática Online foi... Era um curso online, né? Então, eu gostaria de fazer a experiência ali daqueles 7 dias de garantia que tem no curso. Só que o Matemática Online me chamou a atenção logo de cara porque ele é muito prático. Então, desde a primeira aula que eu vi, por mais básica que é, porque pelo menos eu começo pela parte mais básica para ir avançando aos poucos. Por mais que eu já tivesse passado pelo Enem, eu queria ver tudo desde o início para saber se eu tinha pego todas as informações necessárias para resolver até as coisas mais simples. E eu percebi que nas coisas mais simples, nas matérias mais simples, a equação de primeiro grau, você já ensinava de uma maneira muito mais diferente, muito mais direta, que significou muito para mim. Então eu tinha certeza que era aquilo ali que eu precisava. E aí, esse depoimento eu acho ele muito importante pelo seguinte: tem gente que não entende que matemática é uma escada, né? Não adianta você já querer chegar lá no 10º degrau sem passar pelo primeiro degrau. E quando eu falei que você era da exatas, que vão dizer, você fez ali a administração. Quer queira, quer não queira, tem matemática. Então, você poderia muito bem negligenciar isso. Não, vou fazer esse curso aqui de matemática, mas eu já vou começar lá na frente. Não, você começou do básico, que é isso que é importante. A gente vai construindo os degraus da escada, senão não tem jeito, né? Você chegou a fazer o Enem, né? Você não foi aprovado pelo Enem, né? Você fez uma faculdade ali nas Ciências Médicas, que tem uma prova específica deles, mas como é que foi sua prova do Enem? Em quanto tempo você fez a prova? O que você sentiu mais dificuldade? Ou até o que você sentiu mais facilidade? Eu acho que o Enem foi muito interessante, porque uma das primeiras aulas que a gente tem ali no curso é justamente a estratégia de prova, né? A gente tem que fazer a prova em até 2h30. Então, era algo que eu tinha em mente de que era necessário ser feito para que desse tempo. Porque isso é interessante até falar, porque na época que eu fiz vestibular, a matemática não ficava junto com as outras matérias de ciências da natureza. Era matemática e linguagens. Então, era muito diferente a estratégia adotada do que é hoje. Porque eu acho hoje muito mais difícil de juntar matemática com ciências da natureza do que era antigamente. Então, eu precisei me adaptar a essa diferença, né? Então, eu tinha muito claro na minha mente o que era uma prova do Enem e qual que era a estratégia que eu precisava adotar. Então, diferentemente do que eu vi quando eu fiz o Enem há 10 anos, eu cheguei lá sabendo exatamente o que eu ia fazer. Que eu ia fazer matemática primeiro, que eu não precisava ter medo de
pular questões, porque eu sou muito orgulhoso e eu gosto de fazer as questões e me dedico a elas ali. E isso foi uma coisa que eu aprendi que foi muito interessante, que foi faça rápido, se vai gastar muito tempo, pule. E isso foi essencial para que eu tirasse a nota que eu tirei, que ainda que eu não tenha sido aprovado, mas a nota que eu tirei foi uma nota muito superior do que eu já tinha tirado antes, até mesmo na época que eu estava como vestibulando. Então foi essencial. Assim. E esse depoimento que você falou aí do orgulhoso, eu achei ele muito interessante. Quando a pessoa domina a matemática, quando a pessoa sabe matemática, ela quer fazer tudo. Só que a gente precisa entender que o Enem, ele não quer saber quem sabe mais matemática, ele quer saber quem sabe jogar melhor o jogo. Eu sempre gosto de fazer o seguinte comentário. Imagina eu chegando lá, fazendo somente as 30 primeiras questões da prova. Eu faço as 30 e acerto as 30. Você chega lá e pega as 45 e acerta 30. Sua nota vai ser maior do que a minha. Na teoria, eu estou sabendo mais matemática, porque eu peguei 30 e fiz as 30 e acertei as 30. Você pegou 45 e acertou 30. Só que no Enem, ele vai valorizar mais você. Então, isso é importante. E até, desculpa te cortar, mas é interessante porque matemática tem várias formas de você resolver os exercícios. Por exemplo, eu posso fazer 50 menos 30 nos dedos, né? Eu vou chegar no mesmo resultado que você que vai fazer de cabeça. Então, às vezes você fica incitado em resolver. Provavelmente, se eu pegasse as 4 horas para fazer só matemática, talvez eu tivesse um resultado melhor do que eu tive, porque eu ia matutar, ia desenhar, sei lá, dobrar, não pode dobrar a prova, né? Mas é possível de fazer isso com matemática, e a gente fica muito tentado, e eu acho que, pelo menos na época que eu fiz na escola, o ensino médio, os professores eram muito preocupados em ensinar como que se chega até determinada fórmula. Mas a gente não era ensinado a faça rápido, porque isso vai ser importante para você. Até porque nas provas o professor exigia a justificativa das suas questões. Ou seja, você precisava explicar tudo muito direitinho, porque se ele entendesse que a forma como você está fazendo aquele exercício não é a forma como ele ensinou, a forma como a gente deveria fazer, apesar de ter chegado no mesmo resultado, a gente perdia ponto. Então, até na filosofia de aprendizado, isso aí fez muita diferença. E eu vou te falar que isso é interessante, que às vezes eu ensino algumas coisas para os alunos, eles acham que não é que está errado, que é tipo assim, um macete que só eu faço. Não é. É simplesmente pegar a teoria e trabalhá-la de uma maneira diferente. Principalmente diferente dos livros. Eu sempre gosto de dizer isso. Muito professor, ele está muito preso ao livro. E geralmente acontece isso no colégio, tá? Vou contar uma história rapidinha aí. A minha enteada foi fazer uma questão na prova. Aí eu ensinei para ela um método. A professora falou para ela assim, ó, deu certo aqui porque a questão era múltipla escolha. Se for numa prova aberta e você fizer, eu vou te dar 0. Aí eu virei para ela e falei assim, não, você pode fazer na prova aberta. Se ela te der 0, eu vou lá, vou conversar com ela. Por quê? Porque não está errado. É uma teoria. Entendeu? Isso aqui é teoria. Só não está ali no livro, mas é uma teoria. Tanto que ela fez uma prova aberta e aí a professora dela aceitou. Porque não está errado. Então é simplesmente uma coisa que é diferente. Então, isso é importante. E na prova do Enem, se a gente não tiver essa agilidade, a gente dança. Igual, você chegou a acertar quantas questões ali na prova do Enem? Você lembra? 35 questões. 35 questões? E qual foi sua nota? 810. 810. Isso daí é um detalhe que é importante. Olha só, você acertou 35 e passou de 800 pontos. Se você pegar qualquer outra área, né? Ciências da natureza, linguagens humanas, para você passar de 800 pontos, você tem que praticamente fechar a prova. Então, eu sempre falo, o Enem é um jogo e a gente tem que saber jogar esse jogo. Só que, vamos lá, essa sua nota do Enem, você tirou mais de 800, acertou 35 questões, mas não foi ela que te aprovou. Não. O que te aprovou foi um vestibular tradicional. Foi um vestibular. Né? Lá das ciências médicas. Eram 10 questões. Sim. E você acertou quantas? 8. 8. Isso também é outro detalhe que é interessante. Muita gente me pergunta se o matemática online só te prepara para o Enem. Eu falo, pessoal, não só te prepara para o Enem, não. Prepara para qualquer prova, né? Então, mesmo você ficou 10 anos sem estudar, chegou na prova do Enem, acertou 35 e chegou no vestibular tradicional, acertou 8 em 10 e foi aprovado. Inclusive, é uma curiosidade para te passar sobre isso, né? É muito engraçado,
porque a minha aprovação no vestibular de medicina, ela não foi por conta de ciências da natureza, né? Então não foi por conta de biologia e química. Eu fui muito bem, eu gosto muito de linguagens e eu gosto muito de matemática. Então, é muito engraçado porque os professores viram e falam assim, não, vocês passaram lá no vestibular, vocês já sabem X, Y, Z de biologia, então aqui tá tranquilo. E eu ficava assim, meu Deus do céu, não, gente, eu passei por conta de matemática. Foi o Alisson que me colocou aqui dentro também, não foi por conta de biologia, não. Então, é muito interessante, porque o meu objetivo era passar em federais e eu tinha uma escolha de particular, que foi as ciências médicas. Então, se eu não passasse em nenhuma delas, se não passasse na particular e não passasse em nenhuma federal, eu tentaria mais um ano. E eu sinto que se eu tivesse feito mais um ano, provavelmente minha nota melhoraria ainda mais. Porque uma das coisas... Eu falo isso, né? Parece que é uma propaganda que eu tô fazendo, e não é uma propaganda. Eu sou muito grato mesmo ao que a Matemática Online fez comigo. Porque às vezes eu vejo nas suas lives, que eu acompanho até hoje, os alunos falando, eu tô no 2º ano do ensino médio, eu tô no 3º ano do ensino médio. E eu desejava muito ter a sua aula e a aula de matemática online presente comigo no ensino médio. Porque certamente ia me ajudar muito, principalmente porque a carga horária da escola é muito pesada, né? E quando a gente coloca matemática, eu me lembro, eu não sei se ainda é assim, mas em 2014, quando eu me formei, eu acho que a única matéria que eu tinha aula todos os dias era matemática. E eu tinha matemática 1 e matemática 2, porque era álgebra, enfim. Eu sei que para fazer os exercícios da forma como a gente precisava fazer, eram muitas questões para serem feitas. Então, para as pessoas que pretendem fazer durante o ensino médio, é maravilhoso ter essa humildade de começar do início, ver o básico, porque com certeza vai ajudar, seja em qual vestibular for. Você tocou num trampo aí que eu acho muito importante. Eu falo isso por causa das minhas filhas. Eu tenho uma que acabou de formar agora o 3º ano. Desde o 1º ano do ensino médio, ela associa o colégio ao Matemática Online. Ela fez o seu curso? Ela fez meu curso. Ah, que legal. O que acontece? Ela assistia a aula no colégio e a mesma aula ela ia lá e assistia no Matemática Online. E te falo, o 9º ano dela foi exatamente no período da pandemia. Posso falar que sem problemas, que ela não vai ficar com raiva de mim, que ela sabe disso, ela era ruim em matemática. Quando eu falo ruim, tipo assim, se eu perguntasse para ela quanto que era raiz quadrada de 9, provavelmente ela não sabia te responder. Chegou no 1º ano do ensino médio, ela começou a estudar. Ela mesma virou a chave e começou a estudar. Você tinha que ver, quando ela estava no 3º ano, ou seja, com 3 anos de matemática online, né? Porque ela foi seguindo o cronograma do colégio ali, ela pegava os alunos, colegas dela, vinha aqui para casa e dava aula para os meninos. Ela que dava aula? Teve um dia que eu fiquei encantado. Ela estava dando aula de logaritmo para os meninos. Uma matéria que todo mundo tem medo, e ela estava dando aula pro pessoal. Não, deixa eu te falar um negócio. Eu rezava para cair logaritmo. Depois das aulas que eu vi lá no Matemática Online, eu rezava para cair logaritmo. Porque quando cai logaritmo, você fala assim, eu sei resolver. É porque se você pega a manha, você vê que o modelo de exercício é sempre o mesmo. Exatamente. E é o que eu falo, o logaritmo, o pessoal só vê logo e já sai correndo da questão. E muitas vezes é o que eu falo, gente, qualquer conteúdo tem questão fácil, tem questão média, questão difícil. Se for uma questão difícil, se você correr dela, beleza. Mas pelo menos você tem que ler a questão para ver se você não assusta com a questão. Porque tem algumas questões que você leu, opa, nossa, tá mais fácil do que eu imaginava. Mas se você só bater o olho lá na palavra log e sair correndo. Agora, a minha ex mais nova, minha menina ex mais nova, porque agora eu tô com o Theo aí, que tem 8 meses, né? Minha ex mais nova tá no 1º ano do ensino médio. E, de novo, ela tá trilhando o mesmo caminho da mais velha, que foi começar a estudar junto com matemática online. Eu acho que, sim, a pessoa consegue dar um up na matemática que é sensacional. E eu acho que as pessoas, igual quando você me apresentou, você falou que eu fiz 2 cursos durante do vestibular para cá, e parece, quando a gente para pensar que alguém fez ensino superior, parece que, nossa senhora, a pessoa é muito inteligente. E não é bem assim, porque o foco não é o matemática. E eu vou te contar um caso. Eu sim, sou muito nerd, gosto de estudar,
Nunca tomei recuperação, mas eu quase tomei recuperação em uma matéria, em matemática. Eu não sabia estudar matemática. Meu pai falava comigo assim, Gui, para estudar matemática você precisa fazer exercício. Mas, vou fazer exercício aqui, vou fazer exercício ali. E o problema é que as matérias vão acumulando, você vai deixando de lado. Enfim, fato eu precisava tirar total na última prova eu não lembro que ano que era, acho que era o 8º ano. Precisava tirar total. E aí foi aí que eu aprendi a estudar a matemática de fato, a fazer os exercícios e tudo mais. Então, era uma matéria sensível para mim. Eu gosto, mas eu já tive meus traumas, né? E eu vejo que é um trauma na vida de muita gente, né? E eu acho assim, depois de tanto tempo sem estudar e sem praticar, era uma das minhas preocupações. E é engraçado, Alisson, porque o sentimento que eu fico é que matemática é uma das... Sem querer puxar o saco, né? Eu tô aqui tomando água e tal, não é por isso, não. Mas matemática é uma das mais importantes matérias que você precisa. Então, eu entendo que quando um aluno confia a você o tempo dele, a confiança de você ser o professor dele para o ensino médio, é uma responsabilidade muito grande que vocês têm, mas é também uma confiança muito grande que ele vai gerando ali, mostrando que funciona, que é legal e que dá certo, né? E assim, uma das coisas que mais me chama a atenção é que quantos minutos tem uma aula sua? Você tem ideia de média, assim? Você pega uma... Foi ao 15 minutos, 10 minutos. Então, em 10 minutos você consegue... E não estou falando de um exemplo, não. São 5, 6 formas de fazer um exercício de forma muito direta. Porque o online, ele te dá aquela prática de pausar e voltar. Que o presencial não dá tanto. E assim, mudou o jogo demais. Aí você tocou num ponto importante. O online. O online, muita gente me pergunta sobre o online e presencial. O online, para mim, é claro, o aluno ele tem que ter um comprometimento maior. Porque ele está livre, né? Ele está livre. Ele pode assistir a aula na hora que ele quiser. Só que, igual eu comentei com você, em termos de academia, né? Que eu desleixei e tal, eu até falei com você, parece que quanto mais tempo livre você tem, menos tempo você tem. Então, o online é isso. Você não tem um horário certo para ter que estudar. Desde que você não faça o horário, você não tem o horário certo. Então, você pode estudar na hora que você quiser. Só que tem essa vantagem, né? Que quando você está assistindo uma aula, você pode pausá-la. Muita gente fala para mim assim, olha, como que eu vou fazer isso aqui? Eu falo assim, olha, na hora que eu for resolver um exemplo, trava a aula. Vai lá, tenta resolver, depois vai ver como que eu resolvi. Né? Eu acho que isso daí é sensacional nessa parte do curso online. E você falou que é uma coisa que é interessante, quando a aula tem ali 10 minutos, 15 minutos, são vários exemplos que são dados. Porque eu não sou um professor, que eu sou extremamente teórico. Eu não fico pegando lá, polinômio é toda expressão da forma P de X igual A, B, X. Não, eu não vou falar disso. Ainda bem, né? Eu não vou ficar falando isso. Eu já vou mais na prática mesmo, que é o que interessa para vocês. Né? Igual eu falo. Você quer aprender matemática? Pô, tem vários cursos aí que você pode fazer, que você vai aprender matemática. Agora, você quer aprender matemática para fazer a prova? Esse que é o objetivo do Matemática Online. Eu quero te ensinar matemática e, além disso, te ensinar a fazer prova, né? E eu tô vendo que você tá bebendo aí a água nessa canequinha aí. Eu já vou aqui, ó, de uma vez, te dar aqui a garrafa do Matemática Online aí pra você. Que chique. E vai... Pra qual câmera aqui esse aqui? Ó. E vai caber até mais água aí do que na canequinha aí. Oh, muito obrigado, viu? Deixa eu colocar ela aqui. Aqui atrapalha? Então... A gente estava falando dessa questão de tempo, né? E, na verdade, quando você olha a aula, ela tem 15 minutos. Mas o tempo que a aula vai durar depende muito mais do aluno. Vou exemplificar como que eu fazia. Você tinha lá a lista de exercício, né? E eu pegava a lista de exercícios daquela matéria, da parte da aula que você estava dando, e eu fazia antes os exercícios como eu me lembrava que era há 10 anos atrás. Então você pode ter certeza de que eu não lembrava de nada, né? Era pouca coisa. Mas eu mesmo assim tentava. E aquilo ali foi importante porque quando eu ia assistir a aula, eu lembrava do que eu estava com dificuldade e falava assim, é assim que faz.
E como você passava muitos exercícios, eu fazia desse jeito que você estava falando. Eu pausava antes e falava assim, tá, Alisson, eu quero fazer sozinho. Aí eu ia lá, fazia sozinho e resolvia. Então, a aula que era sua de 15 minutos, e às vezes tinha parte 1 e parte 2, né? Muitas vezes, para mim, acabava sendo mais do que isso, porque eu ficava praticando com base nisso. E eu tinha também que correr contra o tempo, porque eu comecei a estudar em junho e a prova era em outubro e novembro. Então eu peguei o cronograma top 15, que deve ser o que o pessoal deve estar pegando agora também, né? Interessante isso. Você fez então um intensivo, você começou em junho. Foi. Esse é um dado que é importantíssimo, né? Você ficou aí 10 anos sem estudar, aí você começou em junho, pegou o top 15, que na verdade o top 15 nem são todos os conteúdos, a gente trabalha ali só os conteúdos mais importantes, apesar que você no top 15, no Planner, você não tem todos os conteúdos, mas você tem acesso a todos os conteúdos da plataforma, né? Mesmo que não esteja ali, vamos supor, um MMC-MDC, não sei, né? Mesmo que não esteja, está lá na plataforma, você pode assistir essa aula, se você quiser, né? E eu tinha confiança desde... Eu falei assim, beleza, então eu tenho que confiar na metodologia de alguém. E eu confiei nessa metodologia. Então eu seguia o top 15 à risca. Então eu ia lá, beleza, assisti essa aula, vi essa aula, vi isso. Então eu fui seguindo aquele cronograma todo. E assim, eu não senti falta de nada que não estivesse lá. Foi realmente... O Planner foi um baita Planner e ajudou demais. Agora, eu quero saber o seguinte, vai ser uma pergunta que ela é um pouquinho indiscreta, mas eu vou fazer essa pergunta para você. Você tá com quantos anos? 28. 28? Não, pera. 29. A gente vai perdendo, cara. Eu tô com 29 anos. 29? Faço 30 no final do ano. É verdade. 29. 29. Tá. Então tá. Antes de nós começarmos esse bate-papo nosso aqui, a gente estava falando de jiu-jitsu. Perfeito. Né? E você falou para mim que você estava se sentindo velho para poder começar jiu-jitsu. Com 29 anos de idade. E eu falei com você que não é. Mas vamos trazer isso agora para a faculdade de medicina. Muita gente me questiona isso. Alisson, você não acha que eu estou velho para poder fazer a faculdade, não? Essa dúvida em algum momento passou pela sua cabeça ou não? Passou pela minha cabeça. Então, na verdade, eu só tomei coragem para estudar de fato e para tomar essa decisão. Era um desejo que eu tinha, que provavelmente muita gente mais velha tem, mas fica naquela situação de, nossa, será que as pessoas não acham que eu sou meio doido, não? Ou então não acham que eu tô pulando de galho em galho? Será que eu não tô muito velho? Porque, afinal de contas, medicina são 6 anos, mas depois de 6 anos tem a rede... Com 6 anos, vamos dizer. Mas assim, até você se formar são 10 anos. Então eu ficava com isso na cabeça, até porque eu não tinha expectativa de passar ano passado. A minha expectativa, meu plano seria passar esse ano. Porque eu pensei, gente, 3 anos de matemática, 3 anos de outras matérias, eu não vou ver em 5 meses, em 3 meses, 4 meses. Então, eu tinha a humildade de saber que eu precisava para o final desse ano. Graças a Deus, deu certo antes. Então, eu tinha muito medo. E como é que eu perdi esse medo? Quando eu conheci pessoas, igual você me falou do jiu-jitsu, que você começou a fazer jiu-jitsu com alguns anos a mais do que eu precisei de alguns exemplos para tomar essa coragem. Fulano fez com maioridade, eu ia lá e conversava com o fulano. E aí, como é que foi? Aí agora eu fiquei curioso. Você chegou a conversar com o Anael? Não. Né? Ele foi seu aluno? Foi meu aluno, tá lá na plataforma lá, o plano de estudos do Anael. É mesmo? O Anael, ele fez tipo você. Ele fez odontologia, formou em odontologia, ficou 10 anos fora. 10 anos fora, que eu falo da parte de vestibular, aí voltou para estudar, ele passou em medicina na UFMG e foi primeiro lugar geral no UFJF. Foi a mesma situação sua. E ele já se formou? Não, ele deve estar agora no 3º ou 4º período. Agora eu não me lembro, assim, certinho, qual ano que foi, né? Mas ele fez isso, fez a mesma trajetória sua. Mas isso que eu acho importante, porque tem gente que tem essa dúvida. O que eu penso é o seguinte, na minha cabeça é o seguinte, ó, você está com 29 anos. Algum dia, né, se tudo der certo, infelizmente não acontecer nenhuma tragédia, você vai ter 39.
Você pode ter o 39 sendo médico ou 39 sem ser médico. E essa decisão é de agora, né? E lá com 39, você sendo médico, cara, ninguém vai lembrar que você entrou quando você tinha 28, 29 anos, não. E ainda tem um detalhe, você tem a carinha de novo. Na hora que eles estiverem lá com 39 anos, eles vão falar assim, não, esse médico aqui é um médico novo. Entendeu? Ninguém vai pensar nisso. Eu tenho um amigo que ele ficou 6 anos para passar no vestibular. Ele ficou 6 anos. Só que aí depois ele estudou lá na UFMG e tal. Hoje o cara é um dos médicos mais renomados que tem aí. Então, eu acho que isso daí é importante a gente falar para as pessoas que têm medo de achar que já tá velho. Eu tenho aluno, cara, que nossa senhora, o aluno tem 19 anos de idade, nossa, eu já tô desesperado porque eu tô ficando velho. Eu falo, você tá de brincadeira. Eu acho assim, a experiência que eu tive fazendo medicina mais velho foi, e isso vale para todo mundo que tem esse desejo de ser, mas fica ali escondido porque tá com medo. Fazer uma faculdade mais velha, principalmente de medicina, eu percebo assim, que a maturidade que a gente chega é uma maturidade muito diferente. E assim, os meus colegas, assim, queridos colegas, amo vocês, mas não tô dizendo que vocês são maturos, né? Mas eu vejo as matérias que a gente está no ciclo básico hoje. Então, o ciclo básico a gente não tá vendo nada ainda prático, né? E o pessoal às vezes fala, ciclo básico não serve para nada. Mas eu não tenho isso na cabeça, porque o professor começa a passar as coisas e fala assim, nossa, isso aqui vai servir muito para mim quando eu precisar disso, disso e disso. Então, a maturidade que a gente tem, ela ajuda e muito. E sabe o que é engraçado? Eu falei sobre isso uma vez no Instagram e alguns médicos, amigos meus que já se formaram, me falam assim, Gui, hoje eu penso que se eu tivesse entrado na faculdade mais velho, eu teria aproveitado ela muito mais do que eu aproveitei. Então, isso realmente, assim, é fenomenal. E é claro, a idade vai chegar para todo mundo. Então, esses dias me perguntaram, você acha que é velho fazer com 40 anos? E eu acho que a vida é só uma. Se você não fizer com 40 anos, você vai fazer com 45, com 50, você não vai fazer, talvez. E aí? Você vai chegar lá na frente e ter desistido? E hoje está tão mais fácil fazer, Alisson. Hoje... E é importante falar o seguinte, eu trabalhava enquanto eu estudava por matemática online, para os vestibulares, e eu trabalho hoje. Então eu trabalho e faço o primeiro semestre fiz o primeiro semestre de medicina, estou indo para o segundo semestre de medicina. E isso graças a essa facilidade do online, porque eu conseguia administrar o meu tempo, porque ao invés de eu ir para a escola, para o pré-vestibular, que é o tradicional hoje ainda, eu podia fazer o meu horário e conseguir fazer acontecer. Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade, é muito mais plausível de fazer, né? E você falou um toque importante aí, que foi sobre a maturidade. E eu acho que a maturidade já vai te ajudar 2 vezes. A primeira, você achou que talvez você não passaria com 6 meses de estudo, só seria no outro ano. Isso é uma maturidade que fez com que você fizesse a prova mais tranquilo. E essa tranquilidade que te trouxe fez com que você fosse aprovado. E a maturidade dentro da faculdade. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo criticar, não. Mas eu não estou querendo criticar, mas às vezes estou criticando. Hoje em dia, eu não entendo aquela festa que o pessoal faz de meio médico, velho. Sabe? Bicho, eu não vou falar nada, porque depois eu comemoro meu meio médico, o Beleza vai falar que eu Mas pra mim, cara... Tipo assim, na minha cabeça, não existe isso, velho. Meio médico. Se você parar ali agora, você não tem título de meio médico, não. Você não tem título de nada. Entendeu? Eu acho que, infelizmente, muita gente tem entrado hoje na faculdade e achando que é só festa. Entendeu? Achando que é só festa. E não é. Igual você tá falando aí. Você tem um ciclo básico, você tá estudando uma matéria ali já pensando em que isso vai estar linkado lá na frente. E isso vai ser um diferencial para você lá na frente, quando você for médico. Entendeu? Então eu acho, muita gente tem essa dúvida, eu tô velho. Não está velho. Tem que começar, né? E dá tempo, e além disso, dá para passar. Né? Dá para passar, passou. E dá para trabalhar enquanto estuda. Não precisa deixar de lado. É lógico, né? Vamos deixar claro aqui uma coisa. Eu não era CLT e trabalhava de 8 às 18. Então não vou ser também ingênuo de falar que é fácil fazer se você trabalhar o dia inteiro, né?
o meu trabalho era... Eu sou autônomo, então eu podia fazer o meu horário. Então isso me ajudou. Eu sei que tem outras pessoas que são autônomas e conseguem fazer o horário delas também. Mas é possível, né? Se você quiser. E é claro, às vezes não necessariamente, poxa, eu preciso fazer isso para passar amanhã. Porque não era esse o desejo. Eu queria era aprender. E aí eu descobri, inclusive com você também, que você não precisa saber tudo. Né? Se você souber o mais importante, por que é o Planner Top 15 falando desse? Sim. É justamente você falando, olha, tem matérias aqui que caem mais do que outras, e tá tudo bem você dar preferência para elas, porque vai te ajudar. Né? Então, com o Planner Top 15, que não tinha tudo, eu fui bem do jeito que foi, porque eu pude focar naquilo que era importante, que caía sempre. Como eu disse lá no início, é um jogo. Nesse jogo, não vai ser aprovado, não é quem acerta as 45 de matemática, não. Vai ser aprovado é quem acerta um número bom de questões em pouco tempo. Porque, como você falou, antigamente matemática estava junto com linguagens. Hoje em dia matemática está junto com ciência da natureza. Se não sobrar tempo para você fazer uma prova de ciência da natureza, que é física, química e biologia, entendeu? Você não vai ser aprovado. Porque na maioria das faculdades é uma média aritmética simples. O que adianta você tirar lá 800, 900 em matemática e tirar 500 em ciências da natureza? Não vai adiantar nada. Não adianta. Né? Então, Gui, para a gente finalizar, tem alguma mensagem especial que você quer passar para a galera aí? Olha, eu acho que sim, para os old schools igual a mim, para não desistir, né? E não achar que tá velho, porque acho que isso que o Alisson... Olha como é que são as coisas. O Alisson, a gente estava discutindo sobre o jiu-jitsu, que eu disse que eu tinha interesse em entrar no jiu-jitsu, mas que eu me achava velho para entrar no jiu-jitsu. Da mesma forma que eu passei em medicina velho. Quer dizer, velho não, né? Um pouco mais experiente. E a gente fica criando obstáculos para nós mesmos. E as coisas estão tão mais fáceis hoje em dia, né? Então, acho que minha mensagem é essa para não desistir, mas eu queria, de fato, deixar um agradecimento muito especial para você. Porque eu ficava... A gente falou fora daqui, né? Mas eu sempre virava para minha esposa e falava assim, olha isso que eu tô aprendendo, que legal. Porque eu ficava muito empolgado com as coisas que eu tava aprendendo com o Cuxa. Né? E eu tô falando muito aqui, elogiando, parece que eu tô fazendo propaganda, mas de fato não é, viu, gente? Eu só ganhei a garrafinha. Não, vai ganhar um caderno, então. Eu vou ganhar um caderno. Toma um caderno. Agora eu vou fazer propaganda. Agora eu vou falar mais. Mas eu sou muito grato de verdade, porque eu só pude fazer o que eu fiz graças a você, graças a essas aulas, graças às monitorias. E não tem dinheiro no mundo que paga isso tudo, não. Na verdade, eu acho que vocês merecem muito mais do que a gente paga, porque é realmente muito barato pro retorno que isso traz. Que é o retorno de um sonho, né? Então, eu só tenho muito agradecimento. Eu fico muito grato por tudo. Ô Gui, prazeraço conversar com você. Muito obrigado. Gente, sempre acompanhe aí, que eu vou estar fazendo aí um Matcast, sempre trazendo um convidado especial. E já abrimos com chave de ouro, hein? Percebeu aí, hein? Então, não deixa de seguir aí, não. Vai lá, me segue no Instagram, que sempre vai ter os toques especial para você. E, se for no YouTube, não deixe de se inscrever no meu canal. Valeu!